Por hora, vamos falar com os nossos convidados de hoje. Paulo André, boa noite, ótimo recebê-lo aqui, tudo bem? Tudo bem, Flávio, um prazer mais uma vez fazer parte dessa mesa e feliz, pela vitória no Clássico. Legal. Boa noite, José Carlos Brunoro, competentíssimo dirigente do Audax e que com o Palmeiras conseguiu coisas extraordinárias, inclusive uma Libertadores. Bom recebê-lo aqui, Brunoro. Boa noite. Obrigado, prazer, vamos bater papo, né? Vamos falar. O Palmeiras ainda tem alguma condição de escapar? É claro que na matemática sim, mas você tem uma visão, uma sensibilidade de futebol, puxa vida, rodagem, experiência. A projeção, olhando-se, dá para escapar? Eu acho que uns 30% de probabilidade. Mais do que isso, não. 30 de escapar. De escapar. E 70 de cair. Né? Porque se a gente for ver a campanha durante o Brasileiro, ele fez o quê? 20, quase 30 jogos e fez 20 pontos, né? 20 pontos. Palmeiras tem 25 jogos e 20 pontos. 20 pontos. E ele tem mais quantas rodadas? Mais 14 jogos para fazer 20 pontos, 24. Com 20 não dá, tem que ser por 23, 24. Então é bem difícil, né? Tem que mudar muita coisa. Então tem que jogar em cima desses 30%. É a chance que tem, porque lógico que como tem chance matemática, você joga 30%. Vanderlei Nogueira, você que estava no ambiente, a coisa pegou, né? O bicho pegou. Pegou. A expectativa era muito grande. Nessa semana o Palmeiras tinha 2 jogos, perdeu o primeiro, aí chegou o momento do clássico contra o Corinthians, arquirrival. O Palmeiras, dentro do Pacaembu, nos 10 últimos jogos contra o Corinthians, perdeu 7, empatou 3, não ganha do Corinthians, não ganhava do Corinthians, não ganha do Corinthians desde 1995, nessa continha que a gente está fazendo, mas nunca chegou de uma forma tão dramática, né? E foi para o jogo com aquele fio de esperança de que se ganhasse o jogo hoje, além de ganhar de um arquirrival, poderia começar a respirar, já que está patinando, tentar sair dessa verdadeira areia movediça. E não conseguiu. Deu a lógica, o favorito era o Corinthians mesmo, né? Só num caso de superação poderia dar Palmeiras. Deu Corinthians e o Palmeiras está numa situação extremamente delicada. Eu tenho insistido dizendo que o Palmeiras não vai cair. Tenho insistido nisso. Tem uma chance matemática, não está jogando praticamente nada, mas insisto nisso. Mas eu confesso que o meu limite é o próximo jogo. Tudo tem limite. É o próximo jogo contra o Figueirense. Em Figueirense. O jogo é lá em Figueirense, como você disse, às 18 horas e 30 minutos do próximo sábado. Esse é o limite. Paulo, aquele fuzuê todo lá, o Romarinho, o que aconteceu ali? Eu acho que ele foi comemorar, como de costume, do lado de lá que fica Gaviões, fica a torcida do Corinthians. E a gente vê que ele não vai para a torcida, ele foi para o canto do campo. E, com certeza, sem maldade nenhuma, sem intenção de ofender ninguém. E foi mal interpretado, eu acho, pelo Luan, que foi o primeiro, né, o único a arrumar a confusão. Depois, é lógico, tem esse bolo todo, essa confusão. Mas eu acredito, e conhecendo bem o Romarinho, um cara muito simples, muito tranquilo, que ele não fez por querer e que ele não foi ofender ninguém daquele lado. Ô Basílio, eu não lembro que tinha essas frescuras antigamente. Cada um comemorava onde queria, fazia do jeito que queria. O garoto também acho que não teve nem intenção de fazer nada. Mas e se tivesse? Um jeito fácil de você não deixar o cara comemorar e gozar a sua torcida é não deixar o cara fazer gol. Quer dizer, futebol tá cheio tá cheio de sensibilidade. Cheio de nome-toque, né? Cheio de... tem isso também, né? Olha, eu peguei uma geração maravilhosa, onde antes do jogo tinha até uma promoção dos próprios jogadores. O garoto, pelo que ele fez ali, o Paulo André está corretamente, porque ali é o lugar onde fica Gaviões. E ele dá uma demonstração, porque quando ele sai comemorando, ele ainda fica aguardando a chegada dos seus companheiros para comemorar com ele. Ele não teve intenção nenhuma. Agora, eu gostaria de fazer um lembrete. O Palmeiras, que contra o Sport demonstrou, entendeu, o seu torcedor de apoio, essas coisas, agora é um momento que tem que apoiar muito mais ainda. Eu vou te dar um exemplo. Eu peguei uma fase dessa no Corinthians, primeiro turno, onde o Corinthians saiu da última colocação e foi disputar uma final com o São Paulo. É lógico que o momento é difícil. Agora, quem pode sair dessa situação são os próprios jogadores. Não adianta esperar vir de fora, porque a pressão já existe ao você vestir uma camisa de um time grande como o Palmeiras. Os jogadores que têm que se unirem e ter personalidade para reverter todo esse momento que eles estão atravessando. Porque eu tenho certeza que para sair de casa está sendo a maior dificuldade, até para ir numa padaria, comprar um leite, comprar alguma outra coisa. Então, é um momento
que os jogadores têm que ter o equilíbrio e não passar como o Godoy falou. Não adianta transferir os problemas para a arbitragem, não adianta transferir para ninguém. Tem que assumir. Eu acho que o problema do Luan é o problema do Palmeiras. Começa fatos externos a serem justificativas para o mau empenho dentro de campo. Tudo que acontece eu tenho que arrumar uma justificativa. E isso para mim é falta de liderança, em todos os sentidos. Eu acho que falta liderança de gestão, falta liderança técnica e acaba sendo transferido para o time. O Basílio disse um negócio assim, todas as grandes equipes, os jogadores acabam tendo uma participação fundamental na recuperação do time. E eu não vejo no time do Palmeiras lideranças que possam comandar isso dentro do campo, Basílio. Eu acho que o time não tem essa liderança. Os jogadores que poderiam ter essa liderança, talvez o Marcos Assunção não joga, né? É um time dependente dele, infelizmente é uma crítica que eu faço. O Palmeiras passou todo esse tempo com uma única jogada, que era dele, a bola parada, não tem nenhum outro esquema de jogo, né? Então quando ele não joga é complicado. Então acho que falta liderança em todos os sentidos. E o Luan hoje entrou completamente transtornado. A gente vê pelo lance que assim que o Romarinho corre para lá, os jogadores do Corinthians correm lá já para tirar, que não era ali o lugar dele de ficar ali, né? Era outro lugar. A gente vê que já para evitar isso, né? Foi totalmente sem maldade. E aí essa situação se transporta para dentro do campo para todos os jogadores, tentando achar algum tipo de justificativa, quando na realidade a justificativa é interna e tem que passar tranquilidade, tem que achar um plano de emergência para sair dessa situação, coisa que eu não vejo a curto prazo o Palmeiras pensar nisso. Ô Paulo, o que pegou isso em termos de Corinthians? Vocês chegaram a viver isso? Estou dizendo, deu para vocês notar isso? Ou vocês jogam, estão concentrados e deixam a coisa rolar? Não, a gente acompanha, sabe do momento e tentou usar toda essa pressão e todo esse nervosismo a nosso favor. Ou seja, a gente sabia que se saísse na frente, muito provavelmente a equipe do Palmeiras ia se desestabilizar e a gente teria mais chances de vencer a partida. Mas durante a semana a gente falou muito isso. A gente não está jogando para derrubar o Palmeiras, a gente está jogando para vencer, a gente está jogando para atingir os 45 pontos. Então essa situação, estando do lado do Corinthians, pouco interessa para a gente. A gente, infelizmente ou felizmente, não tem nada a ver com isso. E fez a nossa parte dentro de campo. E vocês também não maneiraram? Tipo assim, 2-0 chega, não chegou a conversar sobre isso? Não. A gente, se pudesse fazer mais, faria. E até sofreu um pouco de pressão no final. Por um certo relaxamento. Como estava 2-0, um jogo tranquilo, acho que a gente até segurou um pouco, mas mais pro lado da questão física e não porque a gente não queria fazer mais gols. E aí, Brunório, você foi diretor importante do Palmeiras. Em algum momento você chegou a viver isso? Não cheguei não. Felizmente não passei por isso não. Mas eu queria falar um negócio, assim, eu acho que o Palmeiras nesse momento teve uma série de atitudes esquisitas, né? Primeiro, ninguém sabe se o Filipão pediu demissão ou se ele saiu, né? Quer dizer, houve uma situação aí imparcial na situação. Eu acho que o Palmeiras precisa sentar o presidente e o César Sampaio e os dois resolverem o que tem que fazer, porque senão vira congresso, é muito dirigente dando opinião, muita gente querendo acertar uma situação. Acho que a saída do Filipão já deveria ter um nome pronto para assumir. Agora fica, além do trabalho de campo, fica a expectativa de quem vem assumir. Isso demora, e quanto mais demorarem as coisas no Palmeiras, mais vai ser complicado. Então acho que o presidente tem que assumir isso junto com quem entende de futebol, que é o César, porque o restante que está ali perto não entende de futebol. Então ele tem que sentar com o César, sentar com quem vai ser o treinador e montar um plano de trabalho. Se ficar ouvindo muito conselheiro, muito diretor, vira congresso, não vai sair nenhuma solução e ninguém vai conseguir trabalhar no Palmeiras. E nessa linha, Flávio, só reforça a informação que eu tenho, e que não mudou pelo menos até agora, que a iniciativa de sair foi do professor Luiz Felipe Scolari. E a diretoria do Palmeiras não fez nenhum esforço para que ele continuasse, porque não era a primeira vez que ele já manifestava interesse em sair. E quais são os nomes? Então, não tem nomes, né? Não, hoje, no fim do jogo, já estava falando em Falcão e Kleina. Kleina já disse, até o fim do ano vai te catar. Flávio, para um ano e meio pode até ser, agora até o fim do ano então, não. Estou dizendo que a iniciativa foi do Filipão, eles não fizeram nada para segurar, ele ainda, dizem, recebeu uma importância, né, nesse destrato, né, provocado por ele, e que alguns nomes agora, a todas as especulações,
treinadores que estão trabalhando e treinadores que não estão trabalhando. Eu falei ontem pela manhã por telefone, com aquele que é o primeiro da lista, ainda continua sendo nesse momento, que é o Jorginho. Muita gente no Palmeiras quer o Jorginho, que é o técnico do Bahia. Falei com ele antes desse jogo, mais uma vitória do Bahia, e ele disse que só pode sair ou pode conversar se o presidente do Bahia concordar. E o presidente do Bahia diz que não vai concordar com a saída dele. Mas, por enquanto, para o Palmeiras, esse é o primeiro nome. Se falou em Paulo Roberto Falcão, se falou em Dorival Júnior, vários nomes, né? Então, eu acho que o Palmeiras está numa grande sinuca de bico. E do Emerson Leão, né? Se falou também do Emerson Leão, depois parece que houve uma rejeição de parte do elenco com relação ao nome do Emerson Leão, enfim, que tem uma relação muito grande com a diretoria do Palmeiras, é amigo de muitas pessoas importantes no Palmeiras. Hoje, na entrevista coletiva, depois nós vamos mostrar, mas só um detalhe, o Narciso deu a sensação de que ele já passaria para o novo treinador todas as informações do elenco. Foi isso que a sensação que eu tive lá. E, num determinado ponto, ele disse que só pode ser técnico do Palmeiras um grande treinador. Tradução, grande treinador é um top de linha. Não é? Tradução. Então, quem é o top de linha que o Palmeiras poderia contratar hoje ou trazer? Top de linha não tem. Então não no Brasil. Então, vamos aguardar. O Corinthians viveu um problema seríssimo quando foi eliminado pelo Tolima. Carros quebrados, aquela coisa toda. E a diretoria manteve o treinador. E eu imagino, depois teve o segundo momento, quando teve aquele problema do Chicão, aquela coisa com São Paulo, o Tite muito ameaçado de cair, etc. Como é que vocês reverteram lá? Isso que o Basílio está batendo. Começou muito por aí? Jogadores, lideranças internas? Eu acho que é fundamental e foi por aí que a gente conseguiu reverter aquela situação. Ou seja, alguns jogadores assumiram, né, a responsabilidade e tomaram as rédeas do grupo. E nisso, acho que talvez o mais importante, você assume a responsabilidade, você assume a liderança, mas você divide e delega as responsabilidades de cada um. Não são 2 ou 3 que vão mudar a situação. É um grupo todo que tem que assumir, que tem que dar um passo atrás. O Tite sempre fala muito isso, quando a gente perde 1 ou 2 jogos seguidos, vamos dar um passo atrás, não vamos perder mais, e a partir daí a gente vai encaixando o time para que a gente volte a vencer. Talvez seja esse o ponto do Palmeiras. Mas isso é feito em conjunto com o treinador? Em conjunto, em conversa. No ano passado, principalmente, a maioria dos jogos, quando a gente estava concentrado, na pré-eleição, o Tite pedia a palavra de cada um. Então começou a criar uma família, um ambiente legal e aberto para que cada um falasse. Todos os jogadores, não só do líder. Principalmente os mais novos, que muitas vezes é engraçado, mas na verdade o fato deles exporem as questões e as opiniões acaba agregando valor ao grupo. E é muito interessante que às vezes um menino de 18 anos fala uma coisa que todo mundo está pensando e talvez não teve coragem de falar. Então começa a mostrar a importância de cada um e a responsabilidade de cada um nessas questões. Meu caro Vanderlei Nogueira, quando chegávamos aqui, seu telefone também mágico tocou e tinha informação de que o bicho pegou também fora do Palestra Itália. Do Pacaembu, desculpa. Nós temos imagens, conta pra gente o que aconteceu enquanto a gente vai ver. Aconteceu o seguinte, o telefone tocou mesmo, Flávio, antes do programa começar, a ligação era do Fred Júnior, repórter da Jovem Pan, que estava nos informando que o restaurante do vice-presidente de futebol do Palmeiras, o Roberto Friso, que fica na Oscar Freire, aqui próximo da TV Gazeta, foi invadido por pessoas e que foi depredado. E aí nós levantamos as informações e agora chegam mais informações, que foram 2 motos com 4 encapuzados que entraram no restaurante, quebraram mesas, quebraram cadeiras, vidros, a máquina registradora, enfim, fizeram uma grande destruição. Primeiro, os caras são covardes, né? Primeiro ir atacar encapuzado já começa por covardia, né? Não são torcedores, isso é bandido que aproveita da situação. Claro. Isso aí é bandido realmente quer se aproveitar da situação. E tudo isso realmente agora é o momento de ter calma, é o momento de pensar em alguma solução. Agora, o que o Godoy disse é preocupante realmente. Quem quer assumir o Palmeiras agora, né? Que agora não se vai em busca de um treinador, vai se em busca de um salvador da pátria, né? Então já começa a mudar o perfil de quem contratar, né?
Não, e o cara vê isso aí, por Já exemplo. vê isso aí, o cara vai falar, pô, pode envolver a família dele também. Justamente. Não, fez isso com o diretor, faz com o treinador. Xingaram o Narciso de burro. Peraí, ó. Não O dá, cara né? chegou Não faz dá. 2 dias. Não, e não é isso, acho que foi o Basílio, o Godoy. O cara não pode ir pro supermercado. Não, ele não pode. Porque Ele não isso- tem condição nenhuma de Então, sair de sua casa. Aí Justamente. você, Paulo, jogador de futebol, você vê uma cena dessa. Aí o treinador é um ser humano, o cara diz, pô, como fizeram no comércio do seu fruto, pode fazer na casa de qualquer um. Pode, é um risco muito grande. Eu acho que a cultura do torcedor brasileiro ainda leva esse tipo de... O torcedor não, né? O marginal. Mas eles ficam misturados ali dentro da torcida e piora muito a situação do elenco, dos jogadores. Mentalmente, eles ficam abalados, eles jogam pior, eles fazem menos coisas dentro de campo. O jogador tá vendo isso, vai saber certeza. disso, é claro, né? Fica sabendo e não vai sair de casa, vai passar a semana inteira dentro de casa. Vai chegar no final de semana que vem e se tomar um gol de novo antes de, né, se tomar um gol contra, acaba virando tudo e não vai conseguir sair da situação. Então, o papel da torcida é apoiar, é torcer e depois sim, depois que acabar o campeonato, cobrar a direção, cobrar os dirigentes, cobrar pelo planejamento para que não se repita. Cobrar, tudo bem, né? Vai lá. Mas isso aí, Godoy, isso é brincadeira. Os caras estão... Mas é o que acontece, né? Atrás da palavra torcida ou da instituição torcida, as pessoas se escondem para cometer crimes que sabem que não serão punidas. Não serão punidas. Né? Raramente há punição para quem se esconde atrás da facção ou da instituição torcida e quando se trata então de organizada, aí não é o torcedor do clube, é o torcedor da facção. Torcida, é o torcedor da facção, não usa a camisa do clube, usa a camisa da facção. Primeiro lugar a instituição deles, aí depois o time de futebol, que é a razão deles existirem de uma maneira muito bem organizada. Tão bem organizada que algumas atitudes são praticadas ilicitamente e não são punidas. Por outro lado, cada vez o Corinthians está mais em paz, meu caro Paulo André. E você sabe que o Corinthians está planejando invadir Tóquio. É um pouco distante, é um pouco, né? Não é o Rio de Janeiro, como invadiram em 76. Um pouquinho mais longe e tal. Mas o Corinthians está se planejando. É muito cedo para fazer uma avaliação. Mas você tem visto o Chelsea? Não, acho que eu vi um jogo só. Eu conheço bem o Azar, que eu acho que vai ser o grande jogador deles. Nós jogamos 2 anos contra, né, na França. É um menino de 20 anos, um belga, que acho que vai ser o cara a ser marcado e para que a gente tenha atenção. Mas tem tempo ainda e vamos estudar bem esse time para que a gente possa trazer esse caneco. Eles não têm o Drogba, mas foi o time que mais investiu no futebol inglês este ano. E é o líder do campeonato inglês. Em 4 jogos, 10 pontos. É um time muito forte. A gente fala que, claro, não é o Barcelona, mas tem tanta competência que conseguiu vencer o Barcelona. E depois conseguiu vencer o time que, na minha opinião, é o segundo melhor time do mundo, que é o Bayern de Munique. Então, temos que ter atenção. É um estilo um pouco diferente, talvez mais parecido com o nosso, de marcação, de bom posicionamento, mas acho que a gente tem boas chances. A gente espera que você volte aqui, obviamente, antes de viajar. Você é uma pessoa que a gente gosta muito de conversar. Você fala sobre qualquer tema, isso é muito legal. Mas não custa reforçar, já que você está na cadeira da sorte. Qual o seu grande desejo, meu caro Paulo André? Já que está dando tão certo, assim, eu só ia pedir um Mundial, mas eu vou pedir um gol na final do Mundial. Quem sabe? Porra aí, Paulo André. Aproveitar a cadeira, né? Ó, dia 16 de dezembro, ao vivo, aqui no Mesa Redonda, você vai assistir o gol do Paulo André na final do Mundial contra o Chelsea. O Vanderlei Nogueira teve uma entrevista com o Paulo Serdã pela Rádio Jovem Pan FM e ele fez denúncias, né? E os nossos telespectadores aqui, o Sérgio Roberto, o Iago Alves, eles pedem para você falar um pouco sobre isso, porque isso não foi muito divulgado na grande mídia, só mais na rádio mesmo. Posso falar, Flávio? Rapidinho. O Paulo Serdã foi presidente da Mancha Verde e depois presidente da Mancha Alviverde, que mudou de nome, né, por motivos já conhecidos, de 95 a 2007. E o Paulo Serdã deu soco em treinador. O Paulo Serdã coordenou uma invasão à sede do Palmeiras
e ele participou de inúmeras brigas, né? Hoje, só cuida da escola de samba. Segundo ele, só cuida da escola de samba. Ele é associado do Palmeiras há alguns anos e recebeu um relatório, um grande relatório de 85 páginas de uma empresa de auditoria. E lá, essa empresa teve acesso a toda a documentação do Palmeiras. E lá há um relatório com relação a comissões que foram pagas para a chegada de jogadores. E é isso que ele mostrou nessa entrevista que nós fizemos e que agora vai ser investigado esse caso todo pelos órgãos do Palmeiras, COF, Conselho Deliberativo. Como é que é a história? O jogador era negociado e as pessoas levavam comissões? Por exemplo, vou dar um exemplo. Num documento que foi mostrado, Léo, zagueiro do Palmeiras, Léo, zagueiro, jogou em 2010. Está no Cruzeiro. Está no Cruzeiro agora. Ele veio do Grêmio. Lá consta que para a chegada do Léo no Palmeiras foram pagos em comissão R$750 mil. Para quem? Para 3 pessoas, 2 empresas de uma pessoa lá. E eles questionam os conselheiros, 2 ou 3 só que receberam esse relatório, agora vai ter uma farta distribuição para o conselho todo para analisar. Eles questionam esse valor. Por que esse valor? Uma outra coisa que é questionado lá, vai ser perguntado aos dirigentes, o Deola nasceu no Palmeiras. Praticamente nasceu, chegou lá de calcinha curta no Palmeiras. E na última renovação contratual com o Palmeiras, uma empresa intermediou o negócio. É uma coisa um pouco complicada para a gente entender. O Deola estava lá dentro do Palmeiras. E essa empresa recebeu R$330 mil. Do Palmeiras, não do Deola. Não, do Palmeiras. Porque o Deola pode pôr quem ele quiser para intermediar o negócio. Eu lembro até o nome da empresa. O nome da empresa é Galáxia. É uma empresa. E é ligado ao Palmeiras? Não se sabe. A pessoa Exatamente. Isso vai ser apresentado. Tudo isso na administração Beluso. Por que essa auditoria? Essa auditoria foi feita, segundo informações, a pedido da atual direção do Palmeiras, para saber, teoricamente, como é que estava recebendo o clube. E esse relatório foi entregue ao presidente Tironi. E que o assunto não prosperou. Segundo informações, esse relatório ficou guardado na gaveta do presidente do Palmeiras. Enfim, não prosperou e não foi levado ao conhecimento do Conselho Deliberativo, ao COF, enfim. Então, agora essas coisas vão ser explicadas. Eu recebi um telefonema e procurei, depois recebi um telefonema do presidente Beluso, que quer falar sobre o assunto. Ele deve ter os seus esclarecimentos a dar. Nós marcamos, inclusive, para a próxima semana. Mas lá consta inúmeros documentos que não foram assinados pelo presidente e não foram assinados pelo diretor financeiro, como estabelece o Estatuto do Palmeiras. Qualquer tipo de negócio envolvendo valores precisa da assinatura do presidente e do diretor financeiro. E nesses documentos não constavam as assinaturas. Do presidente, outras pessoas assinaram. Do presidente e do diretor financeiro. Bruno, o que você pensa disso? Então, eu só estou deixando isso para finalizar o assunto, dizendo que é mais um problema que o Palmeiras vai ter que se pronunciar. Isso é muito grave. Enfim. No momento em que estão arquitetando 5 bilhões de perdão de dívidas para os clubes, dívidas fiscais, dinheiro nosso que o governo vai deixar para lá, Fundo de Garantia, INSS, estão querendo dar perdão para clube de 5 bilhões de reais. Falo toda hora e você que se não sabe, fique sabendo, você que deve R$5, R$10, teu nome está na dívida ativa, estão arquitetando. O senhor Vicente Cândido, o senhor Zé Maria Marinho e o senhor Marco Polo Del Nero estão arquitetando um perdão para a dívida dos clubes. E o Ministério do Esporte. E o Ministério dos Esportes, exatamente, com o aval do Ministério dos Esportes. Olha aí, esse tipo de situação. Meu caro Bruno, você que administrou e administra time de futebol, o que lhe parece isso? E como é que funciona isso de comissionamento? Ele é um homem que conhece. Claro. Bom, em primeiro lugar, eu acho muito estranho que o Beluso, pelo conhecimento que eu tenho dele, seja participativo nessa situação, entendeu? Eu acho muito difícil. Mas faça omissão, né? Que também é um erro, claro. Tá, tenho certeza disso. Eu também não disse isso. Não, estou te dizendo isso. Tem mais jeito de omissão, que é também muito importante, tal, muito mas, grave. Ou ingenuidade de algumas coisas aí. As comissões, realmente, o que acontece, e achei estranho o que o Vanderlei disse sobre renovação de contrato, isso não ocorre, né? As comissões ocorrem em transferências de jogadores e que, naturalmente, se estabelece qual o critério dessa comissão e quem paga esta comissão, né? Hoje já é praxe pagar um percentual pelo clube comprador,
né? Não pelo clube vendedor, até essas coisas já estão embutidas em toda a negociação. Há um limite? Há uma... Não há um percentual limite, não há um estabelecido? limite, mas eu, por exemplo, posso dizer que na minha época, né, a gente estabelecia 6%, 7%, no máximo, né? Até na minha época foi muito engraçado porque os procuradores, essas coisas, iam falar comigo, eu falava assim, olha, eles queriam 15%. Eu falava, não, eu represento uma empresa, no máximo que eu vou pagar para vocês é 6%. Uma briga e tal. E outra coisa, vocês vão me dar nota fiscal. Como eu vou dar nota fiscal? Você está maluco? Ninguém faz isso. Mas eu vou fazer, pô. Eu tenho uma empresa por trás, como é que eu vou justificar que eu paguei uma comissão? Claro. Né? Eu tenho que dar uma nota. Senão vira caixa 2. Vira caixa 2. Então foi muito engraçado no começo para me poder trabalhar com os empresários, que eu não tinha como não trabalhar, eu tive que exigir essas coisas, e eles até alguns tiveram que abrir empresa que nunca tinham feito isso. Que né? maravilha. Que coisa. Então é muito estranho, acho que tem que ser levado realmente a muito sério isso, mas o engraçado disso tudo é que ocorre em véspera da eleição. Até agora ninguém falou nisso. Eles guardam para isso mesmo. Guardam para isso mesmo, quer dizer, Claro. o interesse do clube fica marginalizado sempre. Mas é isso sempre importante que apareça. É sempre importante, mas na hora certa, né? Então, Não, eu não vejo, sinceramente, Sempre importante nem que quem apareça. vazou, nem quem fez a auditoria, nem quem é vítima da auditoria, para mim é tudo mais ou menos dentro da mesma coisa. mas é Eu muito não tenho, importante- é é o muito tipo importante da que seja situação que revelado. não tem anjo. Lógico. sem É o dúvida. tipo da situação que... Mas é muito importante que, claro, igual na política, né? Muitos assuntos estão explodindo agora nas proximidades das eleições. Mas é importante que eles Não, É é apareçam. importante que apareça, ótimo que lógico, apareça. lógico. Até Mas pra é esclarecer. bom deixar claro, claro. que as pessoas Que já que têm podia ter acesso a isso, aparecido, né? as pessoas que têm acesso a isso guardam porque não têm também intenções das mais Justamente, positivas. né? Que fique bem claro.